Olá, pessoal que está estudando para o Enem. Aqui é o professor Fernando Rosário de Souza, com mais um vídeo da nossa série sobre os temas de história que mais costumam cair nas provas do Enem. Então, o tema tempo presente, ele é bastante presente, né? Se a gente olhar aqui o gráfico das questões dos temas que mais caíram, tem o primeiro vídeo lá que a gente fez, o segundo, na verdade, porque a gente fez um vídeo de dicas gerais. Aí teve um vídeo sobre Brasil Colônia, um vídeo sobre Idade Moderna, um vídeo sobre Idade Média. E agora o outro tema que cai bastante, o tema tempo presente, tá? E aí depois eu faço o último vídeo da série, que é sobre o Estado Novo e populismo. Mas vamos falar sobre o tempo presente. Vocês já pensaram que a palavra presente tem 3 significados na língua portuguesa? Presente pode ser algo que a gente dá para alguém, olha, toma esse celular de presente, né? Presente pode ser o aqui da chamada, né? Fulano, presente. E presente é o tempo que não é nem passado e que não é futuro, é o tempo atual. Então, é lógico que em história nos interessa mais falar sobre o tempo presente, mas fica aqui a dica. Os orientais costumam dizer que a felicidade está em juntar os 3 significados da palavra presente. Estar aqui vivendo o momento atual como se ele fosse um presente que lhe é dado. Muito bem, para a gente entender essas relações de tempo e espaço presente, é bom que a gente saiba qual é a definição de história. É o estudo do passado da humanidade. Falar, não é só o estudo do passado. Qualquer ciência estuda o passado. A matemática estuda o passado dos números. A astronomia estuda o passado dos astros. A medicina, o passado das doenças, dos vírus. A história é o estudo do passado da humanidade. Tá? Muito bem. Quais são as finalidades da gente estudar história? A gente diz que ela tem uma função genealógica, conhecer a gênese, né? A origem, que seria conhecer o passado. Uma função diagnóstica, entender o presente, né? E uma função preventiva, não repetir erros do passado no futuro, tá? Você entende que conhecer o passado, entender o presente e evitar erros no futuro são as funções do estudo da história? Vamos dar um exemplo. Você conhece o passado do escravismo no Brasil. Você entende o preconceito atual e você evita que esses erros sejam repetidos no futuro com uma educação antirracista. Você deve saber que um historiador não tem uma máquina do tempo para viajar no tempo, mas ele tem as fontes históricas, as pistas documentais, mas a necessidade de confrontá-las, porque nada impede que uma fonte histórica esteja contando apenas uma versão dos fatos, que esteja mentindo ou falando uma verdade falseada, apenas a visão de quem venceu, né? Apenas a visão dominante. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. É por isso que o estudo da história exige a interpretação histórica, entender que o mesmo fato pode ser visto por diferentes versões. Você pode dizer que o dia 22 de abril de 1500, na visão do conquistador europeu, foi a descoberta do Brasil, como se aqui não existisse nada. Numa visão mais crítica dos povos originários, você pode dizer que foi a invasão dos portugueses. E numa visão que tente conciliar aspectos de ganhos, aspectos de perdas, você pode falar que foi a chegada dos portugueses ao Brasil, não é? E estamos falando de um único fato, mas com pelo menos 3 interpretações diferentes. Só tome cuidado para não cometer um erro que é muito comum e muito criticado, que se chama anacronismo, né? Não cronos, tempo, você fazer uma avaliação com valores presentes sobre um fato do passado. Nós cometemos uma série de erros agora no presente que nós até imaginamos que eles possam ser erros, mas tomara que o pessoal do futuro perceba muito que nós estamos errando. Por exemplo, os congestionamentos das nossas grandes cidades
por valorizarmos o meio de transporte individual e não o coletivo. Muita gente já percebe que é um erro, mas durante muito tempo isso não estava no nosso foco, não é? E eu não estou falando que isso deixa de ser maléfico, isso é maléfico, mas é diferente julgar os valores de uma época com os valores que foram desenvolvidos em outra, certo? Isso não é passar um pano para os erros do passado, mas é entender que cada época é limitada pelas estruturas de pensamento, cultura, poder, economia do tempo. E isso não impede que as pessoas sejam geniais e disruptivas e quebrem paradigmas e rompam, vendo que existem coisas que precisam ser mudadas. Muito bem. Tradicionalmente, na visão eurocêntrica, a visão de fatos que valoriza a história dos europeus, nós temos esta linha do tempo que ela ainda é bastante exigida no Enem, tá? A pré-história, a fase da humanidade antes da invenção da escrita. Existe um certo preconceito aí, porque dá a entender que povos ágrafos, povos que não têm escrita, não têm história, e eles têm uma história oral, uma história por imagens, por ícones, né? Aí nós temos a Idade Antiga com o surgimento da escrita e a época dos grandes impérios, inicialmente os impérios hídricos ligados a rios, por exemplo, Egito e Mesopotâmia, depois Grécia e Roma na Antiguidade Ocidental. Com o declínio do Império Romano e invasões bárbaras, nós temos a Idade Média, que no vídeo anterior a gente já falou, que parece que é um termo de algo que só tem valor comparativo, né? A época do feudalismo, do teocentrismo. Depois iniciamos a Idade Moderna, também foi tema de um vídeo, quando a burguesia se une com os reis para unificar moedas e leis. Tem o absolutismo, o mercantilismo, o renascimento, iluminismo. E aí, depois da Revolução Francesa, é lógico que não é um episódio que gera mudança de idade, até os dias atuais, quando a burguesia de fato chega ao poder, e não mais pela aliança com a realeza, nós temos a idade contemporânea até os dias de hoje. Muito bem, vamos dar uma olhadinha como essa questão do tempo passado, tempo presente, as relações costumam ser pedidas no Enem? Então temos um texto aqui, ó. A cavalgada de Santana é uma expressão da devoção dos vaqueiros à padroeira de Caicó, Rio Grande do Norte. Nas décadas de 50 e 70, esse evento, então denominado cavalaria, era celebrado pelas pessoas que residiam na zona rural do município de Caicó. Essas pessoas usavam animais, jegues, mulas e cavalos como o único meio de transporte, sobretudo para se dirigirem à cidade nos dias de feiras, trazendo seus produtos para comercializarem. Estando em Caicó, no período da festa de Santana, esses agricultores se organizavam em cavalgada até o pátio da Catedral de Santana para louvar a santa e receber bênção para seus animais. Por volta da década de 70, com a chegada do automóvel à zona rural do município, essa expressão cultural foi extinta. O meio de transporte utilizando os animais passou a ser substituído por carros, sobretudo caminhonetes e caminhões, que transportavam os camponeses para a cidade em dia de feiras e festas. Desde 2002, um grupo de caicoenses retomou essa expressão cultural e, em conjunto com a Associação dos Vaqueiros, realiza no primeiro domingo da festa a Cavalgada de Santana. O evento, além de contar com a participação dos cavaleiros que residem nas zonas rurais, atrai também pessoas que residem em Caicó, cidades vizinhas e amantes das vaquejadas. Feira de Santana, disponível no portal do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN, né? Muito bem, vamos ver o que vai ser perguntado sobre esse texto. As mudanças culturais mencionadas no texto caracterizam-se pela presença de, aqui entenda a presença como permanência, que elemento do passado que está presente no momento atual. Elementos tradicionais e modernos em torno de uma crença religiosa, isso parece ter muito a ver, né? O elemento dos cavalos, dos jegues, das mulas, junto com os caminhões, em torno de Santana, né?
Argumentos teológicos históricos em consequência de uma ordem papal? Parece que o Papa não deu nenhuma ordem para essa festa ser realizada, não. Fundamentos estéticos e etnográficos em função de uma cerimônia clerical? Parece que é uma cerimônia que tem menos a ver com o clero, com os padres e bispos, e mais a ver com o povo, né? Práticas corporais e esportivas, em decorrência de uma imposição eclesiástica? Não houve imposição e parece que a prática esportiva nem é lembrada, não tem medalha, não tem troféu aqui. Discursos filosóficos e antropológicos em resultados de uma determinação paroquial? Ninguém está argumentando filosoficamente, não, aqui. Está só resgatando algo de memória afetiva. Letra A. A permanência aí de elementos tradicionais e modernos em torno de uma crença religiosa. Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado aí num tema que cai bastante. As relações passado e presente, as permanências, tomar cuidado para não cometer anacronismos e assim por diante. Bons estudos! Até a próxima!